Campina Grande, quarta-feira, 20 de setembro. Hoje comemora-se o Dia do Funcionário Municipal, Dia do Gaúcho e também o Dia da Polícia Civil. Queremos, nesse momento, levantarmos um clamor por toda aquela região que foi atingida por aquela tragédia e enchentes que deixou dezenas, centenas e milhares de vítimas desabrigadas, além de muitas pessoas que foram tragadas por aquela enchente. Refiro-me ao que aconteceu bem recente no Rio Grande do Sul e eu espero que você que está conosco levantemos a Deus um clamor por todas as vítimas que perderam suas casas, perderam bens e perderam familiares que perderam suas vidas também. Vamos orar nesse momento. Pai, queremos nesse instante te apresentar toda aquela região do Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, toda aquela região que foi atingida por aquela enchente, para que o Senhor amenize o sofrimento daqueles que estão desabrigados, as vítimas que perderam entes queridos, consola, conforta todos os familiares. Pedimos-te a tua bênção, portanto, sobre toda aquela região. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor Maurício Cruz. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Puxinanã, bem próximo aqui a Campina Grande. Ele foi um dos preletores que trouxe uma palestra para os pais pela ocasião do Kids Day, realizado recentemente em nossa igreja. Hoje ouviremos a primeira parte, quando ele estará falando aos pais sobre o projeto de Deus para a família, desde a criação. Portanto, continue conosco. E você ainda ouvirá neste programa o pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, louvando a Deus, interpretando a música Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Eu quero deixá-los, portanto, agora com o pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, interpretando a música Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã. Deleite-se com esta música. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está.
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Verso de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome por estarmos nesta bendita e santa tarde reunidos em torno do Salvador. Graças te damos por tua igreja neste lugar, por sua história. Senhor, nós te adoramos porque de uma forma exponencial o Senhor tem sustentado o teu rebanho neste lugar. O Senhor tem feito, Senhor, prosperar o santo evangelho no meio do teu povo. E agora rogamos as tuas bênçãos para que Deus nos abençoe ainda neste momento em que estivemos, ó Deus, tratando aqui desse assunto tão importante, tão relevante para nós, que é sobre a família. Assim nós oramos, gratos ao Eterno, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, o tema que me foi dado a respeito da família, as implicações no Evangelho ou do Evangelho no seio familiar e, sobretudo, o dever dos pais de instruir, de exortar, de levar seus filhos ao ensino da Escritura e que, sobretudo, que esses filhos sejam direcionados e, ao mesmo tempo, que eles vivam para a glória de Deus. Portanto, com esse desafio imenso, eu não vou aqui nessa tarde, irmãos, levá-los e, ao mesmo tempo, eu não seria leal como ministro e, sobretudo, eu fugiria da verdade bíblica. Eu não estou aqui para dizer, olha, eu tenho 5 passos para lhe ensinar para que a sua família seja uma bênção. Não é sobre isso. Eu tenho 10 passos para lhe dizer como você vai fazer para que o seu casamento, o seu matrimônio, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos sejam uma bênção no Senhor. Irmãos, nós contamos tão somente com a graça de Deus. Amém, irmãos? Portanto, eu queria trabalhar com o seguinte tema nessa tarde. E o tema é: famílias imperfeitas, graça perfeita. Você pode repetir comigo? Famílias imperfeitas, graça perfeita. Isso já nos traz um certo consolo, porque eu posso olhar para mim, você pode olhar para a sua família, e você pode estar convicto e convencido de que a nossa família não é perfeita. Portanto, nós contamos com uma graça que é absolutamente perfeita e que sustenta e abençoa essa família que é imperfeita. Para tanto, quando cada um de nós, irmãos, nós pensamos em construir uma família e logo se tem expectativa nessa construção de um lar docilar. O que é isso? É que nesse lar docilar, a relação dos membros sempre serão doce. Nesse lar docilar, os relacionamentos serão harmônicos, serão pacíficos. Quando o marido amará sua esposa incondicionalmente, a mulher possuirá
todas as virtudes de uma mulher virtuosa nesse lar docilar. O romantismo perdurará nesse lar docilar. Os filhos serão saudáveis nesse ambiente de lar docilar, bem educados. E o final dessa história, irmãos, será uma história feliz, ou seja, uma história sem arrependimento. Em uma perspectiva de um lar docilar, você tem a ideia dessa construção perfeita, harmônica, há uma sincronia maravilhosa, e você vai dizer, é esse lar que eu quero. No retrovisor da vida, você olha para trás e diz, exatamente, era esse lar mesmo que eu queria construir, e pela graça de Deus deu certo. Ninguém se arrependeu, nem a esposa, nem o esposo, e nem muito menos os filhos que foram inseridos nesse contexto. Portanto, todavia, irmãos, as coisas não são bem assim. Ao contrário disso, à medida que o tempo, as semanas, os meses e os anos vão se passando, na construção ou na tentativa de construir esse lar docilar, não se demora muito tempo para nos depararmos com alguns fatos, algumas situações que nos mostram que aquilo que seria talvez um lar docilar pode se tornar um lar amargo lar. Isso é um fato. A bem da verdade, nós apostamos e nós desejamos e nós revelamos para a sociedade uma família vencedora, uma família conquistadora, uma família vibrante, uma família talvez sem defeitos. E nós projetamos, irmãos, até mesmo nas redes sociais, nós cristalizamos essa família imperfeita como se ela fosse a mais bela dentre as famílias da sociedade, quando na realidade, por trás daquelas imagens que nós construímos e nós postamos, nós filtramos as imagens, nós cristalizamos as imagens, e por trás dessas imagens, irmãos, nós temos inúmeros problemas, vários dramas e seríssimos sofrimentos. Porque nem tudo que as pessoas mostram, revelam, é. Nas redes sociais as pessoas pintam um quadro, e um quadro belíssimo e estampam dizendo, essa é a minha perfeita família, esse é o meu perfeito matrimônio, esses são os meus filhos impecáveis, que oram, que são devotos a Deus, que andam em santidade, que andam em oração, que andam no temor e tremor de Deus. Todavia, irmãos, essa não é a nossa realidade. Portanto, eu creio que se tem, irmãos, alguma coisa, ou se é sinônimo de sofrimento, se tem um nome que é sinônimo de sofrimento, eu posso dizer a vocês hoje à tarde, que é a família. Mas, meu irmão, a família é uma bênção, sim, mas carregada de dramas, de perdas, de choros e de labutas. Se eu chamasse você aqui hoje, agora, tarde, meu irmão, talvez você expressaria alguns dramas e sofrimento que você passou no seio da sua família, talvez na infância, na adolescência, na juventude, já na vida matrimonial, talvez com o marido, a esposa, os filhos. Isso é um fato. Sim ou não? Precisamos voltar aqui ao tema da tarde. Nós estamos lidando com famílias imperfeitas. Nós estamos, irmãos,
tratando de famílias imperfeitas e tentando entender, nesse cenário de imperfeição, contarmos, queridos irmãos, com a graça perfeita que vem de Deus. Portanto, irmãos, dentro dos dilemas e sofrimentos, nós às vezes nos perguntamos: por que tem que ser assim? Será que não poderia, irmão, ser diferente? E a pergunta é para todos nós: por que o seio da família, a própria família, é tão difícil? Por que a família é tão complexa? São perguntas. Por que ela se revela, irmãos, em um nicho por hora de sofrimento? Aqui, irmãos, a partir dessa palavra introdutória, eu queria trazer algumas respostas nessa tarde, ancorado, queridos irmãos, pelas Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma abordagem, uma exposição e tentar convencê-los por que a família é tão difícil. Em primeiro lugar, a família é difícil porque ela existe em um habitat que se parece mais, irmãos, em uma selva perigosa do que em um jardim seguro. Em segundo lugar, é que a família é o lugar mais adequado para revelar as inadequações de seus respectivos membros. É na família que ninguém se esconde. É na família que todo mundo te conhece. É na família, irmãos, que os membros se conhecem. Ninguém foge de ninguém. Em terceiro lugar, é que a família, irmãos, está no palco protagonizando a uma batalha espiritual. Portanto, eu queria fazer uma abordagem no primeiro tópico e a resposta seria: por quê? É tão difícil, porque é tão doloroso a respeito, irmãos, do nosso convívio, das lutas que nós passamos no seio familiar. E eu queria, irmãos, dizer a vocês que a resposta seria o seguinte: porque o seu habitat parece mais com uma selva perigosa e não com um jardim seguro. É o cenário, irmãos, aonde nós habitamos. Nós não habitamos em um jardim seguro. Nós estamos diante de uma selva, de um lugar perigoso. Assim, os nossos primeiros pais, quando pecaram, foram banidos do jardim do Éden. Porque no Éden, irmãos, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia, em perfeita relação marital, viviam gozando de felicidade, de um estado, sobretudo, de pureza. Porque nesse jardim seguro não havia pecado. E quando não há pecado, irmãos, há uma harmonia perfeita relacional com Deus. Há uma felicidade primaz, essencial, graciosa, gloriosa. Os sofrimentos que nos alcançam nesta vida, irmãos, é por conta e causa, irmãos, da queda que manchou toda a humanidade e respinga até hoje sobre os nossos lares. Assim, os nossos primeiros pais, irmãos, pecaram e com isso, como consequência, passaram a viver com perturbações, com desânimo, com desequilíbrio, acima de tudo, com o pecado. E, portanto, se tem o pecado, todo homem tem a sua inclinação para o mal. A primeira família, Adão e Eva, já não gozava mais, irmãos, de uma estabilidade, de harmonia, de uma pureza no jardim do Éden. Agora, esta mesma família estava exposta à condição caída e exposta aos perigos desse mundo maligno que fora sujeito à maldição. Assim, não somente o mundo fora sujeito à maldição, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Portanto, nós precisamos, irmãos, ficarmos convencidos é que a partir da queda, a partir, irmãos, do pecado, todas as famílias da terra
com efeito da queda de Adão e Eva, todas as famílias, ou toda a humanidade, de modo que todas as famílias agora, hoje, são pecadoras. Logo, se todas as famílias são pecadoras, assim elas passam a ser sofredoras. Porque o que gera, irmãos, dores inseridos dentro da nossa casa é o pecado. Quando não havia pecado, irmãos, havia uma harmonia, havia uma sincronia, havia paz. Quando Adão e Eva caem, já houve, irmãos, houve intriga, dissensão, maledicência, já houve divisão. Quem foi que pecou? Adão disse: foi a mulher que tu me destes. Já houve uma luta ali, quando o pecado inseriu-se no jardim do Éden. Portanto, amados irmãos, todo o sofrimento que nós passamos hoje é porque o pecado de Adão e Eva está presente diante da nossa família. Posto, irmãos, essas verdades, no início, logo no livro do Gênesis, eu queria trazer uma palavra, mesmo que breve, a partir do livro do Gênesis, a respeito, irmãos, das primeiras famílias, os primeiros relacionamentos após a queda e a aparição do pecado. Logo, os homens passaram a se inclinar-se para o mal. Para o mal. Amém, irmãos? Estão compreendendo? Posso prosseguir? Vamos lá. De cara, irmãos, no início do Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, logo de cara nos deparamos, irmãos, com fratricídio. Caim matou. Vamos lá? Caim matou Abel. Resultado do pecado. Lembrando, se há pecado, há inclinação para o mal. De cara, irmãos, Caim mata o seu irmão. Vamos andar mais um pouco. Após o dilúvio, Noé se envolveu, irmãos, embriagou-se com vinho, e você já sabe o resultado de Noé. Envolveu-se com uma questão moral triste, terrível. Vamos andar mais um pouquinho. O que falar, irmãos, do nosso patriarca, o pai da fé, Abraão, que por 2 vezes, por motivos escusos próprio, ofereceu a sua esposa para se prostituir no Egito, para preservar sua própria vida. Eu estou falando, irmãos, de Abraão, do nosso pai na fé. Mais na frente, andando mais um pouquinho, nós nos deparamos, irmãos, com a incredulidade do próprio Abraão, que ele teve em relação, irmãos, à promessa de Deus, quando Deus falou que iria dar filhos a Abraão, e ele, irmãos, duvidando, envolveu-se, irmãos, em um ato extraconjugal com uma mulher que trabalhava em sua casa, e o fruto dessa relação extraconjugal foi um filho fora do casamento, que trouxe sérias implicações. E isto eu estou falando de quem? Do nosso pai na fé, Abraão. Irmãos, andando mais um pouquinho, o que falar de Esaú, quando roubado quis matar o seu irmão? Mas o que falar do irmão? O que falar do irmão e sua mãe Raquel, que acuminou-se ambos e queriam roubar a bênção do irmão e do filho? Mas o que falar de Jacó? Jacó tinha uma predileção por José, e essa predileção, a Escritura vai dizer que, irmãos, Jacó foi um pai totalmente omisso. Ao invés de exortar, de doutrinar os garotos, os demais filhos, ele permitiu
tal cenário que você já conhece o final da história. Falar sobre famílias imperfeitas, o que falar, irmãos, da família de Davi? O que falar da família de Davi, irmãos? Os filhos distantes, promíscuos. E aqui eu peço ajuda em nome de Jesus a vocês. É que há, irmãos, uma perspectiva de que filho de pastor, ele tem que ser pastor, ele tem que ser missionário, ele tem que ser o homem e a mulher mais santa da igreja. Isso é uma perspectiva que toda a igreja espera. Eu preciso dizer a vocês que o pastor foi chamado ao santo ministério e não o filho ou os filhos. A missão da igreja é ajudar o pastor em oração, em intercessão, e pedir a Deus que Deus sustente os filhos dos pastores em sua presença. Por fim, irmãos, o que falar do filho de Alimeleque? Você já sabe o final. Irmãos, diante de tudo isso, diante dessa, desculpa a expressão, diante dessa bagunça que desde a queda nós estamos abordando e explorando, ou explanando, melhor dizendo, dentro de toda essa implicação, o que é que explica, irmãos, toda essa bagunça no cenário familiar? O pecado. Todo o nosso dilema, todos os nossos problemas se dá, irmãos, em razão do pecado. Por quê? O pecado, irmãos, é um hóspede indesejado que habita em nós. O problema das nossas famílias está exatamente, irmãos, centralizado no coração. Sim, se está no coração, está enjaulado, irmãos. E esse pecado enjaulado muitas vezes, furiosamente, ele violentamente, irmãos, arranca grade e faz profundos estragos no seio da família. Você já ouviu falar pessoas que tomaram atitudes drásticas e disse: olha, faltou paciência, sabedoria. Irmãos, é o pecado que reside em nós, e que se ele não for amortecido, irmãos, pelo santo evangelho, nós iremos ser derrotados por ele. Esse é o problema de todas as nossas famílias. Assim, irmãos, maridos e mulheres, nós devemos lutar a luta do coração, porque se eu estou dizendo a vocês hoje que a nossa luta é contra o pecado e ele está enraizado, enjaulado no coração, nós precisamos, como pai, como mãe, como marido e filhos, nós precisamos tomar conta, regar o nosso coração. E o único método, irmãos, de nós tratarmos do nosso coração e deixá-lo mesmo ser tratado, é nós voltarmos para a Escritura e pedir que a Escritura, ela mude, ela quebre, ela transforme os nossos corações, até que sejamos marido e mulher que revele a glória de Deus no seio da nossa família. Amados irmãos, nós podemos batalhar para termos boa casa, termos um bom carro, termos um bom salário, enfim. Mas a nossa maior luta, irmãos, é contra o nosso próprio coração. Provérbios capítulo de número 4, verso 23, a Escritura nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu não sei você, talvez você disse: minha filha, essa foi a última vez que eu lhe tratei assim. Eu não sei, esposa, se você já fez promessas: a partir de hoje, meu filho, nunca mais isso vai se repetir. Eu não sei se você já passou por essas falsas promessas, quando na realidade, irmãos, por ora, se não tomarmos conta do nosso coração, essas questões podem se repetir.
Amanhã você estará ouvindo a conclusão desta mensagem muito oportuna para os nossos dias. Quantas famílias, quantos pais, quantos lares estão hoje encontrando dificuldades, estão em crise, em conflitos, diante de tantos problemas existentes em nossos dias. Portanto, não perca amanhã. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Desejamos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser. Shalom, a paz do Senhor.